Boa tarde, queridos amigos. Estamos no dia 23 de setembro, são 14 horas e 48 minutos, 23 de setembro de 2020. Boa tarde, você estiver ouvindo à tarde, ou boa noite ou bom dia, de acordo com o horário que você for ver esse nosso bate-papo. Eu estou aqui hoje com uma companheira querida, Cleia Ferreira Moraes, que ela é dirigente e fundadora da Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier, do Grupo Espírita da Prece de Francisco Cândido Xavier, lá de Uberaba. Cleia, uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós que está aqui participando deste momento, que para nós é de grande alegria. Com certeza. A Cleia é uma querida amiga que conhecemos nesta encarnação, obviamente, né, Cleia? Numa das idas que estivemos em Uberaba. E depois de muito tempo, eu que ia constantemente a Uberaba nos anos de 1986 a 88, eu cheguei a comentar que teve anos que praticamente eu fui 4 vezes para Uberaba naquele ano, e era que meio que normal, natural, a cada vez eu ia praticamente perto do meu aniversário. Então eu tenho vários livros que o Chico autografava perto da minha data do meu aniversário, né? Interessante. E depois de muito tempo, retornamos a Uberaba, salvo engano, no segundo semestre de 2017, e aí fomos ao Grupo Espírita da Prece, fomos conhecer o museu onde era a casa do Chico, fomos conhecer o memorial, fomos até o cemitério, porque a gente precisaria conhecer também o conjunto da obra, né? E nessa oportunidade nós tivemos a felicidade de conhecer rapidamente a Cleia, que depois acabou virando uma grande amiga. Ô, Cleia, eu gosto de fazer algumas perguntas para que o pessoal possa te conhecer também, para falar um pouco do seu contato com a doutrina espírita, como é que foi tudo isso. Então, eu queria saber, Cleia, como é que foi o seu contato com a doutrina espírita? Você já nasceu num berço espírita ou não? Como é que foi isso? Bem, Aloísio, eu tive a felicidade, né, porque nós dizemos assim, que somos muito felizes quando nós temos essa oportunidade de nascer num berço espírita. Sim, eu nasci num berço espírita. Minha mãe, inclusive, é de Sacramento, ela é prima segunda do Eurípides Barçanufo. Não sabia, novidade para mim essa. Então, o irmão dela, eu não tive a oportunidade de conhecer o meu tio, que eu sou a 6ª filha, né, da minha mãe, e a caçulinha, e quando eu nasci, ele já havia partido para o mundo espiritual. Mas é uma figura muito importante aqui em Uberaba. O Aurialdo Júlio de Almeida. Ele é o fundador da campanha do Quilo, que é a campanha da coleta, né? Eu vou mostrar a fotinha dele aqui, ó, para vocês. Está dando para visualizar, Luísio? Aproxima um pouquinho mais. Acho que um pouquinho mais para trás agora. Afasta um pouquinho mais. Joga um pouquinho mais para o outro lado. Aí. Sim. Agora aproxima mais um pouco. Sobe agora. Aí. Agora já deu para ver, sim.
Então, ele é o fundador da campanha do Quilo, aqui em Uberaba, né? Em Sim. que todos os centros espíritas, a maioria, né, adotam que essa coleta de alimentos, né, de casa em casa, para famílias carentes, para as instituições. E então eu tive esse privilégio de nascer num berço espírita, frequentava na minha infância a casa de Antusa e o Cheguei Centro a Berabum. conhecer. Chegou a conhecer, né? Cheguei a conhecer a casa de Antusa e tinha os dois irmãos, como é que chamavam? Os dois velhinhos, bem. Irmão Joãozinho e Lazinho? Isso. Mas o ambiente também, nossa, parece que não era desse mundo, é uma coisa fantástica. Cheguei a conhecer também a casa de Sim, Antusa, também um fantástico, ambiente né? paradisíaco. Tive a oportunidade de várias vezes receber o passe através das mãos daquela médium maravilhosa na minha infância. E, porém, na juventude, eu me dispersei, né? Não segui muito a doutrina espírita, não. Digamos assim, ia ao centro, assisti algumas palestras, recebi o passe, mas não me interagi em tarefa nenhuma. Mas aí a dor chegou, né? A dor da perda da minha mãe, da desencarnação dela. Eu estava com 28 anos de idade. E aí sim, aí eu busquei a semente que ela havia plantado lá na infância, né? Sim. E a partir do momento que eu ingressei, estou aqui até hoje. Espero continuar até o dia da minha partida. Não sabia desse detalhe, tá vendo? São detalhes que a gente conhece, a gente só um bate-papo assim mais aberto que a gente vai tomando conhecimento, né? Ô Cleia, você trabalha no Grupo Espírita da Prece. Quais trabalhos que você desenvolve lá no grupo? De que dias, como é que são as reuniões, que você efetivamente participa? Então, Aloísio, eu estou na doutrina espírita, como te disse, desde os 28 anos, né? Aliás, desde que nasci, né? Nasci num berço espírita, mas para você dizer que é espírita, nós devemos estar integrados, né? Em atividades, com responsabilidades, né? Com alguma casa. E eu me integrei desde os 28 anos, estou hoje com 51 anos de idade. Cheguei no Grupo Espírita da Prece em 2012. 10 anos Atuando lá, depois do desencarne do Chico. exatamente, atuando lá no Vivência Xavier, que é um acontecimento, um evento que acontece às sextas-feiras, sob a direção e coordenação da nossa irmã Neuza Aparecida Assis, conhecida como Donda, e junto Sim, com o conheci doutor também. Eurípides, conheceu, né? Junto com o doutor Eurípides e Gino. Essa ideia do Vivência Xavier se expandiu hoje na cidade e os centros têm adotado, né? Na Vivência Xavier é um momento que o médium que é convidado fala sobre uma das obras de Chico, ou mesmo conta algum episódio que Chico passou, os exemplos que ele nos deixou, né? Então, várias casas têm adotado essa vivência. Eu comecei assim. E depois, né, de um ano e meio que eu estava frequentando, eu fui convidada, que nas demais perguntas eu vou responder a você. Eu fui convidada a fundar a Mocidade Francisco Cândido Xavier. Na atualidade, Aloísio, eu tenho um trabalho lá como comentarista do Evangelho às terça-feiras e quinta-feiras, e aos sábados, a minha responsabilidade com a Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier, que acontece às 15 horas até às 16h30. Entendi. Os dias, então, de trabalhos da casa são terça.
que eu frequento é na terça, quinta e sábado. Os dias de trabalho na casa, segunda é desobsessão. Então, é um trabalho fechado. Sim. Terça é o estudo do Evangelho, né? Na quarta, no momento, não está tendo trabalho. Quinta, também o estudo do Evangelho. Sexto, Vivência Xavier. E sábado tem a Sombra do Abacateiro, que acontece às 14 horas. Depois, às 13 horas, às 15 horas, tem a Mocidade. E às 18h30, a distribuição de enxovais, com o doutor Eurípides e Gino, e o trabalho do doutor Eurípides e Gino às 19h30 à noite, Entendi. que é o estudo do Evangelho também. Eu falei uma coisa assim que tocou profundamente. A primeira vez que nós fomos aí à casa, que convidaram a gente para sentar-se à mesa. Nossa, é uma emoção tão grande. Naquela mesa que o Chico psicografava, quantas e quantas vezes a gente ia ao Uberaba. E você fala assim, foi um privilégio, foi uma honra muito grande ser convidado para sentar à mesa. E eu vejo assim, eles não têm assim preferência. Qualquer pessoa assim que pensa, você não quer fazer parte, quer sentar, convida um, convida outro. E é uma forma tão democrática de participação, porque não tem assim, eu vou convidar esse porque ele é mais bonito, ele é mais alto. Não, qualquer pessoa que chega ali pode fazer parte. Eu lembro que a Marina ficava morrendo de vida. Eu não vou, hein? Eu não vou. Vai você e o Nito para falar. Olha, mas até nessa parte, né, Cleia, eu estava lembrando um detalhe. Até nessa parte da participação, é tão democrático, se a pessoa na hora ali na mesa, ela não se sinta, tem vergonha, não se sinta constrangida às vezes de falar, ela não fala. Aquela casa, ela é o retrato de Chico Xavier. É a humildade, é nisso que nós trabalhamos muito. A humildade, sim, a simplicidade, o acolhimento. E nós não sabemos, já que você tocou no assunto da mesa, né? Quando só quem senta nela que sabe, não é? A emoção que a gente sente. Nós não sabemos a dimensão que é não só a mesa, que é aquela casa. Nós não sabemos, assim, oferecer em palavras o que sentimos quando estamos lá. Sim. A energia que sentimos é totalmente diferente, não menosprezando qualquer templo espírita ou qualquer templo religioso que seja. Lá é diferente. E através do nosso Eurípides e Gino, que sempre nos afirmou e confirmou que várias vezes, né, Jesus, Maria, foi visitar Chico. Então, eu gosto muito de brincar com a juventude. Eu digo assim, né? Já que eu não tenho condições de ir na Terra Santa, olha só o meu privilégio. Eu estou na Terra Santa, Jesus pisou aqui várias vezes. Né? Com certeza, né? Quantos espíritos de envergadura, de elevadíssima evolução, passaram por ali, estiveram por ali, e ainda estão, né? Sim, com certeza. Então é um privilégio muito grande. E a gente sente uma coisa, assim, aquilo que eu falo, quando você participa ali, você fala, nossa, o que eu vou falar? E na hora vem, e vai falando uma coisa, porque é feita a leitura, aberta ao evangelho ou ao acaso, né? Que a gente sabe que o acaso não existe, e vai passando a palavra para cada pessoa, e cada um vai colocando uma particularidade, como se fosse um quebra-cabeças que depois se encaixa, fica tudo bonito. Parece que todo mundo, como se tivesse estudado todo junto, e depois fala, eu vou falar essa parte, você fala outra. Exemplos que as pessoas trazem de vivências que vêm a acrescentar o estudo da noite. É muito gratificante. E o que eu sinto ali é uma simplicidade, a manutenção da simplicidade. Né? Não tem nada de holofotes, nada de brilhos. O brilho é interno, o brilho é da espiritualidade, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante,
que é a vibração, a Sim, sintonia. Às vezes você se senta ali naquele local e pensa, meu Deus, mas eu não tenho bagagem para poder falar nada aqui. Mas de repente você é invadido por uma vibração tão forte e você se sente tão à vontade que você percebe que é o momento de você expressar aquilo que o seu coração está sentindo. Porque aquilo sim, que o seu coração está sentindo naquele momento, muitas vezes vai ser abrigo, consolo para alguém que está ali, que foi ali buscar uma palavra, né, esclarecedora, foi buscar muitas vezes coragem, fé. É impossível, exatamente, com toda certeza, é impossível você adentrar aquela casa e sair lá de coração ou mãos vazias. com certeza. E uma coisa que eu queria até falar, que eu comentei até outro dia numa entrevista com uma amiguinha do Vitor, lá de Aracaju, pelas redes sociais, né? Que eu tenho vários livros autografados pelo Chico. E o capricho que ele tinha, o pessoal falava assim, pode levar livros que o Chico autografa todos. Antes de começar os trabalhos de psicografia, ele assinava livro por livro, todos com a assinatura dele. O pessoal batia o carimbo, você marcava o nome, né? A pessoa preenchia o seu nome naquele, e o Chico assinava livro por livro. Uma coisa assim impressionante, né? Além do que, não só esse carinho e respeito que ele tinha com o público, ele também se expressava nisso, em pegar, no final das Sim. reuniões, pegar e beijar a mão de todos. E Todos, com certa certeza. feita, Aloysio, você deve até conhecer essa história, fizeram essa pergunta para o Chico, né? Chico, mas por quê? Porque muitas vezes os lábios dele chegava a ficar ressecado até começar a querer sangrar, né? Porque a multidão era muito grande, era muito intensa, mas ninguém saía de lá sem receber o beijo na mão. E Sim, aí, certa pessoa perguntou para ele, mas Chico, tem necessidade de você beijar a mão de todo mundo? Ele falou assim: olha, eu beijo a mão porque eu não estou em condições de beijar-lhes os pés. sim, Pensa bem o tamanho da humildade desse espírito, né? Que com muitas vezes certeza. nós temos até, às vezes, dificuldade de estender a mão, né? Para aqueles que a gente não conhece, ou até mesmo cumprimentar, né? Bom dia, Sim. boa noite. Ô, Cleia, deixa eu perguntar, você está falando da mocidade. Quando que foi fundada a Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier? Quando que ela foi fundada? Ela foi fundada dia 14/9 de 2014. 14 de E 9 de 2014. Eu estou achando que esses bate-papos nossos não estão tendo nenhuma coincidência, não, né? 14 de 9. Você sabe por quê que é então, olha só, engraçado? fez aniversário agora, né? 14 de 9 de 2014. 2014, 6 anos. Exatamente. Completou 6 anos agora esse mês. Inclusive, no último sábado, a gente gosta de fazer um bolinho, comemorar, né? Porque precisa de prestigiar esse evento que, para nós, é de uma importância singular. Entendi. E você estava falando para você que essas coincidências, entre aspas, são interessantes porque a semana passada, exatamente na quarta-feira passada, eu fiz uma entrevista com uma colega nossa de Itápolis, a Cibele Trazi, e ela é diretora do departamento de doutrina do Centro Espírita Nova Era, lá de Itápolis. E é exatamente 2 anos atrás, no dia 27, 27 ou 28 de setembro, aconteceu um incêndio na biblioteca do Centro Espírita Nova Era. E queimou todos os livros, estragou assim, queimou bastante coisa dentro do centro, e praticamente todos os livros da biblioteca foram embora. Eles tinham mais ou menos 2.000 livros. E aí começou uma campanha por intermédio do Orson Petra Carrara, que é daqui de Matão, lá do Clarim,
que ele acabou fazendo uma campanha e divulgando, inclusive, para a gente aqui de Araraquara, e a gente movimentou um monte de pessoas e a gente se movimentou e conseguimos fazer arrecadação de livros, e vieram livros de vários lugares, não só por nosso intermédio, mas também do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Hoje eles têm mais de 6 mil livros. Em 4 meses, eles reconstruíram toda a casa deles. Veio dinheiro deles nem imaginavam, de pessoas espíritas, não espíritas, campanhas que eles fizeram. Foi uma coisa assim que eu... E você vê que interessante, foi nessa mesma época, por isso que eu estou falando assim, as coincidências das nossas entrevistas não estão sendo exatamente coincidências, né? Tem sempre, talvez, claro que não. Com certeza, né? Um dedo da espiritualidade. Eu assisti essa entrevista dela e achei muito interessante, e gostaria de deixar até um recado para quem está nos ouvindo. Às vezes, quando a gente perde, a gente ganha. Vou contar o fato de como que nós chegamos na fundação da Mocidade Francisco Cândido Xavier. Eu coordenava uma outra mocidade, no qual eu havia saído, e fui lá para o Grupo Espírita da Prece. E na Vivência Xavier, um dia de muita movimentação na casa, o Eurípides Higino me chamou, me convidou para auxiliá-lo ele no passe. E naquela ocasião, um jovem da outra mocidade, quando eu saí, ele ficou assim um pouco revoltado e não queria frequentar mais nenhuma instituição espírita. E dizia sempre para a mãe dele: eu só vou frequentar na onde a Cleia coordenar. E eu encontrava sempre com a mãe dele e ela num tom de brincadeira, mas acabou que ela me colocava um peso, uma responsabilidade muito grande. Ela dizia assim: olha, se você não montar novamente, se você não organizar novamente um encontro com os jovens, e o meu filho se desvirtuar, eu vou cobrar isso de você. Olha o peso. Eu falava, pelo amor de Deus, você precisa de explicar a ele que nós não podemos nos apegar a nenhum mestre, a nenhuma pessoas, casa. Né? Exatamente, nós precisamos de construir dentro da gente, né, os ensinamentos de Jesus. Aí independe do lugar que você está, você carregue aquele aprendizado, né? Independente de quem estiver ali para oferecer, que você saiba colher. Mas ela sempre me espinhando com isso, digamos assim, né? Aí eu havia decidido abrir esse encontro na minha casa, que seria aos domingos. E eu comentei com o doutor Eurípides, né, dentro da cabine de passe, lá do Grupo Espírita da Prece, pedindo que ele participasse comigo dessa fundação, que quando a gente vai abrir um trabalho na casa da gente, ou em qualquer ambiente, não devemos Sim. abrir somente um médium, né? E pedir também a opinião dele, o que ele pensava, o que ele achava disso, e aí ele me reportou que não, que ele estava aguardando a minha manifestação, que aquele trabalho seria lá, e que esse trabalho seria a mocidade, né, e que chamaria Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier, que o pai dele já havia, alguns anos atrás, avisado a ele que chegaria uma pessoa na casa, queria abrir um trabalho. E ele disse que quando eu adentrei o portão e ele me viu pela primeira vez, ele sabia que essa pessoa seria eu. Então a gente sabe que o acaso não existe, né? E a pessoa também, a mãe do menino, foi instrumento, né, para te cutucar. Com certeza. Agora você me faça a pergunta se ele vai hoje na mocidade. Vai? Não vai.
Não vai. Foi no comecinho, casou-se e agora afastou. Aí eu falei, Mas, era para mim abrir o trabalho. mas quem sabe, um dia ele volta, né? Por que não? Com certeza, com O bom filho certeza. a casa torna, né? Ô, A gente Cleia, acredita nisso. deixa eu perguntar assim para você. Vocês se reúnem então aos sábados, você falou a partir das 15h30. Sim, a E que partir das atividade, 15. que atividade vocês desenvolviam na mocidade? Então, eu vou engatar duas perguntas. Quais atividades que vocês desenvolviam na mocidade antes do isolamento e depois do isolamento, no período do isolamento? Como é que foi? Tá, antes do isolamento, né? Além do estudo, né, do Evangelho, que nós fazemos assim, meia hora para o estudo do Evangelho, meia hora para uma obra de Chico. Na atualidade, estamos estudando os Mensageiros, já estudamos o Nosso Lar, e meia hora para os estudos do Livro dos Espíritos. Porém, claro que essas meia hora é flexível, né? Porque às vezes ficamos detidos a um tema até que a pessoa consiga adquirir a aprendizagem, então não dá para cumprir a pauta daquela reunião. Sim. Mas quando não dá, a gente transfere para o próximo sábado. Então, além dos estudos, nós preparamos os jovens para o passe, né? Estudamos também a respeito do passe e aplicamos o passe no final da reunião. Nós participamos também do Vivência Xavier, preparamos um jovem, né, para poder ter o contato com o público, para que ele fale de 2 em 2 meses, geralmente a Neuza nos dá essa oportunidade. E aí Uma vez que eu estive lá, Catiú, como é que é? Catiúcia. É isso, foi ela que estava lá, apresentando. Então, eles Nome passam... diferente, né? É um anjinho de luz que eu tenho lá, eu chamo ela até de minha protetora espiritual. Como que é o nome dela mesmo? Catiúcia. Catiúcia, realmente. Ela foi muito, comigo. muito esclarecedor. Nossa, ela trabalhou comigo no trabalho lá no Lar Fabiano de Cristo, né? Então, ela vem me acompanhando já há muitos anos. Aí eu chamo ela que ela é minha mentora espiritual. É um laço de afetividade enorme, um amor muito grande que a gente tem. E a gente também, Aloísio, fazemos teatro. Ah, que legal. Exato, nós temos nosso Chico. E quando o Higino ficou sabendo, né, que nós estávamos engajados na história de Chico, ele presenteou o nosso companheiro Luciano, que é o nosso Chico, com todo a roupa, o óculos, com todo o figurino do Chico Xavier. Então, a gente nós montamos episódios da vida de Chico e levamos para as casas espíritas fazendo apresentações. Que interessante. Nossa, que nós não podemos deixar, nós sabemos que isso nunca vai morrer, mas nós não podemos deixar episódios valiosos, né, morrerem, perderem um tempo. Sim. E temos uma atividade também de visitar os asilos, e uma atividade que agora eu vou colocar a público, que é uma coisa muito íntima da nossa mocidade, que chama-se Adote um Irmão. O que é isso, Adote um Irmão? Nós adotamos uma pessoa carente para a gente cuidar dela, sem que ela saiba que ela é adotada. Então, na época, nós adotamos a Dona Laura. Dona Laura, ela era uma senhora de 100 anos. 100 anos? Conheceu o Chico, 100 anos de idade. Nós fizemos, inclusive, a festa dela de 100 anos lá no Grupo Espírita da Prece.
E ela chorou muito, que ela falou que nunca havia recebido uma festa na vida dela. Fizemos Olha com só. bexiga, com bolo, e você precisa de ver a alegria dela, né? E a gente colaborava com ela com alimentos, né? Todo final do mês levávamos na residência dela alimentos. Tinha um integrante da mocidade que era responsável pelo medicamento dela. Fazíamos visitas esporádicas na casa dela, fazendo culto no lar. E quando ela veio ao desencarne, Eurípides cedeu o espaço para que o velório dela fosse lá na casa. E ainda contou para nós que ela havia pedido a ele que no velório dela fosse colocada aquela música, Xalana, do Sérgio Reis. Sei. Então, eu não sei se existe velório bonito, mas aquele lá eu te digo que foi. Inclusive, uma neta dela disse: a minha avó foi muito especial para vocês. A minha avó foi uma pessoa importante, só do fato dela ser velada nessa casa. E ainda com essa música, coisa que a família não sabia, mas coisa que ela havia pedido ao Eurípides e Gino. E nós Sim. fomos fiéis a ela. Então, na atualidade, a gente, com a partida dela, nós adotamos outra pessoa e estamos cuidando dela. Que Então, legal. é esse o nosso trabalho. E no Natal, a gente tem uma mochila solidária. O que é a mochila solidária? Nós preparamos uma mochila com uma toalha, sabonete, escova de dente, pasta de dente, uma vasilha, um recipiente para alimentos, né? Um garfo, uma colher, uma faca que, que não tenha muita corte, né? Um medicamento para dor e um agasalho. E aí a gente entrega para alguns pedintes que ficam ali na região e assumimos o compromisso de manter essa mochila. Só que o que acontece? Nós fizemos essa experiência no último Natal. Natal é em dezembro. Quando retornamos em fevereiro, nenhum deles tinha mais nada. Nossa. Então, nós percebemos que uma coisa que não funcionou. Que qual que era a nossa intenção? Que eles mantivessem, que a mochila é fácil de carregar, né? Sim. E que eles tivessem pelo menos o mínimo para poder manter a higiene do corpo, para poder ter algo para se sentir melhor. Mas nós percebemos que não estão preparados para esse tipo de trabalho. Mas interessante que tinha um integrante no grupo, de vez em quando ele vai lá participar, assim como o Victor foi, ele é de São Paulo. Ele disse que essa ideia pegou e está propagando bem lá em São Paulo, então talvez não era para aqui, era para lá, né? Mas nós vamos continuar. E com a pandemia, agora respondendo da parte da pandemia, né? Na pandemia Sim. dificultou, nós ficamos a princípio afastados, né? Mas, porém, no horário da mocidade, nós temos um grupo, né, no WhatsApp, todo mundo abriu o evangelho, estudávamos, depois fazíamos o comentário nesse grupo. E Entendi. logo retornamos à casa com todos os cuidados, né, que a vigilância sanitária nos oferece, e estamos lá estudando. Nem todos ainda retornaram, porque temos ainda pessoas de risco, né? Mas estamos estudando. E tem Que um bom. trabalho também, Luísio, que a gente faz, inclusive você está nele, você, a sua família, a nossa amada Dona Lázara, que é um trabalho de oração, sabe? Nós temos esse grupo de oração. Quando alguém está precisando de vibrações para qualquer tipo de situação, seja uma cirurgia, seja uma perda de um ente querido,
seja uma situação até mesmo de negócio que vai, às vezes, resolver, empreender, nos pede oração e a gente tem um horário que nós reunimos e fazemos a oração para essas pessoas. Isso, que acontece com essa ideia, né? É desenvolver no jovem de qualquer idade, né? Sim. O hábito da oração, a oração para si e a oração principalmente para o próximo, né? Que é uma grande caridade. Você falou jovem de qualquer idade, eu lembro que o Lucas Gabriel, que é o rapaz que a gente conheceu pelo home office espírita, ele era de Manaus. Ele fala que tem jovens e jovens há mais tempos. Porque o jovem de hoje é o adulto de amanhã, e o adulto de hoje foi o jovem de ontem. Exatamente. E a juventude, por exemplo, eu me sinto no maternal diante da doutrina espírita. Então, a nossa juventude é assim, como eu te havia reportado, tinha essa senhora de 100 anos, e tem uma garotinha que a filha da Catiúcia, né, hoje está com 4 para 5 anos de idade, e frequenta lá conosco. Então, é um grupo bem eclético nessa parte, no que tange a idade, né? Com certeza. Ô, Cleia, agora uma pergunta aí muito particular, eu não sei se você chegou ou não. Você chegou a conhecer o Chico? Agora você me apertou sem me abraçar. Que eu vou te contar uma experiência que poucos sabem. Como eu havia dito no começo da nossa entrevista, eu me tornei espírita após os 28 anos de idade. E nessa época, Luísio, eu trabalhava numa panificadora de atendente. E eu era visitada semanalmente por um vendedor de cartão. Aqueles cartão, olha como é que eu sou antiga, né? Aqueles cartões de orelhão. Não, então você não é tão antiga, porque se você fosse antiga, você ia ser da época da ficha. Mas eu também fui. Aí, e ele vendia esses cartões de orelhão, e ele passava lá semanalmente para deixar os cartões para que a gente fizesse a revenda. E ele era frequentador assíduo das reuniões de Chico. Ele chama Anderson. E de repente, ele nem sabia que eu era espírita, ele começou a falar de um problema meu. Eu me assustei. Aí ele começou a rir, né? Ele falou assim, você é espírita, né? Eu falei assim, sou. Aí ele se apresentou, disse que era espírita também, que frequentava as reuniões de Chico. Quando foi na outra semana, ele chegou e disse assim, olha, o Chico pediu para você ir lá. Ah, Luísio, devido, você está rindo, né? Devido à minha imaturidade, devido à minha inexperiência, pergunta se eu fui. Não fui de jeito nenhum. Poucas pessoas sabem disso, e eu não fui. Eu fui invadida por um pânico, por um medo. Eu falei, o que é que ele vai me falar? O que é que o Chico vai, vai reportar a respeito da minha pessoa? Porque, confessa, Luísio, teve um período da minha adolescência, eu fui uma jovem rebelde, e acredito que o meu não era medo, era vergonha. Era vergonha. Vergonha com medo de ser descoberta, né? E não fui. Eu sei que você fez no verão passado, né? Tipo aquele filme. Exatamente. Mas aí, com o passar dos anos, frequentando a casa onde eu frequentava, um dia, passando por lá, e aquela fila imensa, né? Porque a casa, não sei como que aquela casa tão pequena, na dimensão física, agasalha e agasalhava tantas pessoas, né? Um amigo meu parou e disse assim, hoje você vai conhecer o Chico. O coração disparou. Eu falei, meu Deus do céu, ai, Emmanuel, me socorre, não deixa que ele fale nada ainda perto do meu amigo, pelo amor de Deus.
E aí a gente sabe da mediunidade de Chico, do coração, da bondade dele. Quando eu aproximei dele, ainda que ele falasse alguma coisa, eu não importaria, porque aquela atmosfera que emanou dele, quando ele tocou a minha mão, eu não sei te explicar, eu não tenho palavras para explicar o que eu senti. E quando senti os lábios dele beijando as minhas mãos, meu Deus, ele poderia falar o que fosse, que eu jamais iria me sentir agredida, ofendida. Eu saí de lá, assim, nas nuvens, sabe? Aí eu quis voltar, voltei novamente. O Chico me respeitou, não disse nada, apenas me olhou nos olhos, beijou minhas mãos e eu parti. Mas agora, na atualidade, acredito eu que talvez ele iria me dizer que eu iria ter um trabalho naquela casa, né? Sim. Poderia ser isso. E quando ele partiu, eu fui lá também, né? No velório, fui 3 vezes. Fui uma vez, né? Depois acompanhando dois amigos que solicitaram. E agora, com certeza, ele convive conosco, né? Mas de uma outra forma. Sim. Ô, Cleia, fora essa história que você contou pra gente, tem alguma outra história pitoresca, que não, essa que você falou, vivenciada por você, ou que algum amigo contou, assim, muito particular para você, olha, aconteceu isso com o Chico, tem vários casos, que tem livros e livros que, né, contam histórias do Chico, mas alguma particularidade que você soubesse, pudesse contar pra gente? Posso, se você não se importar, eu gostaria de contar o que aconteceu comigo. Por isso que eu disse agora no final que ele ainda está conosco, né? De alguma forma. Sempre que eu chego à reunião, Eurípides e Donda está finalizando a reunião deles, que é a sombra do abacateiro, né? Aí, geralmente, às vezes, eu dou um dedinho de prosa e participo da prece final e eles vão embora. Aí sobra-se, às vezes, alguns minutos até que comece a nossa reunião. E geralmente eu passeio pelo jardim ali do Chico, cheirando as roseiras, né? Que é aquele cheiro, aquela essência vai na nossa alma. E determinada situação, eu cheirava as rosas e não sentia cheiro. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, de repente, eu estou com alguma enfermidade. Cheirava uma roseira, cheirava outra e nada. E na rua da minha casa tem alguns pés de roseira. Eu saio para fazer caminhada. Eu falei, deixa eu sentir o cheiro dessa rosa. Quando eu senti o cheiro, aquele cheiro mais gostoso. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Sábado eu vou tirar a prova. Cheguei no sábado, ansiosa para Eurípides terminar a reunião e ir embora para me cheirar as flores lá, as rosas do jardim. Senti o cheiro, nada. E em outra roseira, nada. Eu falei, Chico, O que está eu estou acontecendo? fazendo alguma coisa errada. É isso, Chico. Me mostre, por favor. Aí eu comecei a ficar até apreensiva. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo de errado? Que em outros lugares que eu ia, as rosas tinham cheiro. Só lá da casa da prece que não. Aí um dia recebemos a visita de um senhor que, vez por outra, vem e participa do nosso estudo. E quando terminou o estudo, ele veio do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte para mim: Nossa, que estudo maravilhoso, mas foi cada tapa na cara. Quando ele disse isso, Aloísio, foi como se abrisse um véu dentro da minha mente e alguém dissesse assim: é isso, minha irmã. Cobre menos.
eu estava cobrando muito, eu estava, assim, oferecendo um estudo de uma forma, assim, cobrando muito dos jovens, entendeu? Para que eles fossem juízes deles mesmos, mas a doutrina espírita nos deixa o livre-arbítrio, né? Nós precisamos de melhorar, mas melhorar com amor, com caridade, não melhorar por fanatismo, por Sim, imposição, digamos assim. Aí eu percebi que era isso, aquela fala daquele irmão, eu falei, é a forma que eu estou conduzindo o trabalho. Eu estou cobrando muito dos meninos. E estava mesmo. Aí eu percebi que estava. Eu falei, então, no próximo sábado, eu não vou cheirar as rosas quando eu chegar. Eu vou oferecer o estudo de uma forma diferente, de uma forma mais pacífica, mais amável, mais doce, mais afável, né? E no final da reunião, eu vou lá discretamente no jardim, se for isso. Adivinha quando eu maravilhoso cheiro aroma. aquele aroma? Aí eu achei a ponte. Então, olha que lição para nós que eu estou deixando aqui para todos nós. Nós precisamos de encontrar em que meio a espiritualidade comunica conosco. Que às vezes nós somos tão deficientes que a espiritualidade não encontra em nós um meio para comunicar conosco. Às vezes nem através do sonho, devido à nossa pequenez, mas Deus sempre nos oferece resposta às nossas preces, à nossa boa vontade. E o meio que provavelmente Chico encontrou de conversar comigo foi através das flores. Com certeza, né? Com certeza. Ô, Cleia, eu gostaria de passar então para as suas considerações finais e de antemão já agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua participação para conosco, pelas redes sociais que a gente vai disponibilizar depois no nosso canal do YouTube, para que aquelas pessoas que queiram assistir possam assistir mais à vontade, também com mais tempo. E fico muito grato mesmo pela sua participação, ter aceito esse convite de participar com a gente. Pediria para você fazer as considerações finais para a gente, falar mais alguma coisa que, se você quiser, fique à vontade. E depois, no final, se você pudesse fazer a nossa prece de encerramento, como forma de gratidão. Bem, Aloísio, você nem imagina, eu não sei se eu vou conseguir me expressar a dimensão da felicidade que eu tive quando eu recebi esse convite. Aliás, a felicidade que eu tive quando eu me refiro não só a você, mas a toda a sua família, ao Victor, me apresentou esse trabalho que vocês estão fazendo com a doutrina espírita. Porque o verdadeiro cristão, né, o que Jesus espera de nós é essa propagação. E vocês buscaram na rede social, nas tecnologias, nas novas tecnologias, o meio de atingir a humanidade inteira. Isso é muito louvável. E me sinto lisonjeada por fazer parte, ainda que pequena, né? Mas fazer parte dessa semeadura, desse quebra-cabeça maravilhoso que a gente não sabe, né? Não temos condições ainda espirituais, nem mesmo intelectuais para poder alcançar. Aonde vocês vão alcançarem com esse trabalho maravilhoso, né? As pessoas, porque a humanidade está carente e necessitada de amor, necessitada de Jesus, necessitada de ouvir o próximo, de ter a paciência, né? De conhecer as histórias.
olha só, você está fazendo uma unificação, né, enriquecedora, né? E aqui tivemos a chance de trazer um pouco para a humanidade o que é, né, essa casa chamada amor, essa casa onde agasalhou um discípulo, um apóstolo de Jesus. Então, a nossa responsabilidade é muito grande e nos sentimos, assim, imensamente felizes. Eu não sei se eu pude oferecer e alcançar o intento de vocês, eu espero que sim. Se não, me dê a chance, numa próxima vez a gente tenta. Com certeza. E só tem a agradecer. Agradecer a Chico, primeiramente agradecer a Deus, né? Agradecer a Chico por ter deixado esse legado para nós, porque Jesus veio à Terra e deixou os ensinamentos. Mas nós ainda, na nossa pequenez, precisávamos desse dicionário chamado Chico para decifrar os ensinamentos de Jesus, né? Chico Kardec. E agradecer a minha família, né, que me deu a chance de estar aqui encarnada, e agradecer a vocês, que me dão essa oportunidade hoje de poder expressar para o Brasil e o mundo, para a espiritualidade, um pouco daquilo que a gente tem feito aqui na Terra, ainda que migalhas, mas feito com muito amor, com uma intensidade de boa vontade, de colaborar e amenizar um pouco a dor aqui na Terra. Com certeza. Então, seria isso. Podemos Cleia, fazer, então, a nossa prece? Sim, podemos fazer a nossa prece. Então, queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Agradecer a Ele pela chance e a oportunidade que estamos tendo. Pedimos a misericórdia dele e o amparo para todos aqueles que se encontram necessitados e carentes do amor e do atendimento de que ele pode lhe oferecer. Mestre querido, que a luz infinita da vossa bondade possa adentrar os corações, regando neles o lenitivo da centelha divina que lhe foi oferecido através da criação. Envolvendo cada um num bom ânimo, na paciência, no perdão, na fé e na esperança. A Terra está passando por um momento de muita dificuldade, mas sejamos nós, fiéis colaboradores do vosso amor e da vossa bondade, que através das nossas orações, do nosso otimismo, da nossa fé, possamos oferecer a quem nos assiste a esperança que muitas vezes escasseia no coração. Abençoe, Jesus, esse trabalho magnífico dos nossos irmãos. Abençoe os nossos trabalhos, todo o trabalho que é feito em seu nome aqui na terra. E em seu nome, Jesus querido, em nome do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, nós damos por encerrado esse momento desse bate-papo tão louvável que o nosso irmão proporcionou a nós. Muito obrigada, Senhor. Sê conosco
hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos uma vez mais a Cleia, a disponibilidade dela, e convidamos vocês para um próximo bate-papo, quando viermos com outro convidado muito especial. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Um beijo, fica com Deus. Hoje Chico Xavier completaria mais um ano de vida e, para homenageá-lo, eu poderia começar dizendo que ele recebeu várias homenagens e honrarias e foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Lápis de luz, mãos de amor, tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas, e que foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Mas, como ele mesmo dizia, um pedaço de pão ao faminto vale mais que 1000 palavras a quem esteja de barriga vazia. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Fique imaginando se Chico ainda estivesse entre nós. O que eu levaria para presenteá-lo, já que foi o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história? Vendeu mais de 50 milhões de exemplares de livros e, mesmo assim, doou todos os direitos autorais em cartório para instituições de caridade. Qual a importância que ele daria ao meu presente diante da dedicação integral de sua vida aos que sofrem e o desinteresse material absoluto?